Estou fechando aqui. Meninos, boa noite. Vamos começar a nossa matéria, né? A gente hoje vai falar um pouquinho de anotações de enfermagem, tá? O preenchimento, né, das evoluções, como que vocês devem estar fazendo. Todo mundo está me ouvindo? Tranquilo? Se vocês não estiverem me ouvindo, vocês me falam, tá? Jéssica está me ouvindo, Juliana, Débora, e Aparecida, a Geila, quem mais? Tá me chamando, professor? Tá me ouvindo, né? Tô. Tá. Pessoal, vamos lá começar a nossa aula, então? Boa noite, né, a todos vocês. Deixa eu ver aqui. Tá tranquilo o áudio aí, né? Geila, dá para ouvir normal? Está sim, professor. Tá. Dá. Então, vamos começar falando das anotações da enfermagem. Depois que a gente vê, né, falar um pouco também sobre ética, aí a gente vai fazer aquelas atividades, tá? Que eu passei para vocês mais cedo. A gente vai vou dar um tempo para vocês fazerem e responder para a gente estar corrigindo, tá bom? Se a gente não terminar de corrigir hoje, a gente termina na próxima aula. Então, vamos lá para um pouco de anotações da enfermagem. Anotações de enfermagem. Definição. Para a Fernandes, a quantidade e a qualidade das anotações desperta em outros profissionais de equipe multiprofissional o interesse é a necessidade de consultá-las para a equipe médica. Anotações são meios valiosos de informações fornecidas básicas para direcionar a terapêutica ou cuidados realizados de novos diagnósticos, diferente ao cliente ou o paciente, tá? Então, como a gente sempre está falando nas nossas aulas, a importância que tem de estar fazendo os relatórios e a forma correta,
que devemos estar fazendo. Só diminuir esse negocinho aqui. O objetivo, tá? Os objetivos são continuação, né? Quando a gente faz um relatório, por exemplo, quem faz plantão na parte da manhã, das 7 da manhã até as 19 horas, o pessoal que entra noturno, ele vai dar a continuidade daquele relatório, tá? Então, ele vai fazer a continuação daquela evolução daquele paciente naquele momento. Então, o objetivo é atender às legislações pertinentes, segurança do paciente e a segurança do profissional, porque também não adianta vocês atender o paciente visando só a segurança dele e deixando a segurança de vocês de lado, né? Então, tem que trabalhar essas duas seguranças juntas, tanto a segurança do paciente como a segurança dos profissionais também, tá? No artigo 5 da Constituição Federal, direitos, indenização pelo danos material ou moral. No Código Civil, no artigo 927, aquele que por ato ilícito, no artigo 186 e 187, a causa danos outras fica, no caso, por exemplo, se causar algum dano, alguma coisa, vocês vão responder, né, no caso dos danos morais ou algo do tipo, tá? Então, vamos lá. Devem ser realizados. O que deve ser realizado nas anotações da enfermagem? Quem faz essas anotações são os auxiliares, técnicos de enfermagem e os enfermeiros. No nosso estado, no estado de Goiás, hoje já não existe mais escolas que dão cursos de auxiliares, tá? Então, o auxiliar, ele se tornou um só, ele é o técnico. Então, não existe curso de auxiliar mais de enfermagem. Quem antigamente tinha feito curso de auxiliar, eles estão voltando para a sala de aula para fazer um complemento para mudar a carteirinha para o técnico. Alguns estados ainda existe auxiliar. No estado de Goiás não existe mais auxiliar, tá bom? Então, antigamente era 3 categorias, né? Aqui está na ordem ao contrário, esse aqui teria que ser aqui, ó. Tá? Então, são da seguinte forma: seria enfermeiro, técnico e auxiliar, tá? As normas para anotação do prontuário, o prontuário é aquele que você relata tudo o que aquele paciente tem, os exames, diagnósticos e tudo que durante o período que ele se encontra ali naquele momento, a evolução dele vai ser anotada tudo nesse prontuário. Todo tipo de medicação que ele for usar, algum procedimento que ele for fazer, vai estar no prontuário do paciente, tá? Segundo decisão do COREN, sempre colocar o horário antes do início da anotação, né? Quando você vai fazer o prontuário, a primeira coisa que você vai fazer é colocar o horário de lado. Por exemplo, se eu entrei às 19 horas, então eu vou colocar às 19 horas e 5. Aí, depois que eu colocar esse horário, que eu vou dar continuidade no meu prontuário, na minha evolução. Anotar as informações completas de forma objetiva, evitando a dupla interpretação. Como, por exemplo, bem, ele está bem o quê? Bem ruim? Bem mal? Algo desse tipo, tá? Mal o quê? Mal-estar? Então,
evitar de colocar essas palavras, porque ela dá de entender que ela tem dupla interpretação. Então, você tem que ser bem objetivo, tá? Não colocar bastante. Bastante o quê? Do que você está falando? O que você está se referindo? E entre outros. Realizar a anotação imediatamente após a prestação dos cuidados de recebimento de informação ou observação de intercorrência. Por exemplo, vocês foram lá no quarto do paciente, no leito do paciente, e começaram a fazer o exame físico do paciente. Então, vocês terminou de fazer aquele exame físico daquele paciente, a primeira coisa que vocês vão fazer é anotar, tá? Vocês têm que anotar. E também tudo que você fizer com aquele paciente, qualquer medicação que você passar, administrar, qualquer procedimento que for realizado, vocês também têm que fazer essas anotações, tá? O Código de Ética do Profissional, no artigo 12, assegura a pessoa, família, coletividade, assistência de enfermagem, livre de danos decorrentes de imperícias, imprudências ou negligência, tá? Vocês vão encontrar no artigo 12. Imperícia é um ato incompetente por falta de habilidades técnicas e de conhecimentos técnicos. O que seria? Por exemplo, se você chega numa unidade e um técnico vai fazer o seu atendimento. Se ele não tem certeza, né, do que ele está fazendo, né, se ele não tem a plena confiança daquele procedimento que ele vai realizar, ele pode estar sendo infeliz. Ou até mesmo na agilidade também, tá? A negligência é a falta de, incluindo desleixo, preguiça, tá? Entra também na parte da negligência e descuido. Por exemplo, quando a pessoa está lá para ser atendida, aí a pessoa faz o maior descaso, tipo, demora demais para fazer o atendimento, você vê que não está certo aquela forma daquele profissional tá agindo naquele momento. Então, entra também como parte de negligência, tá? Imprudência significa uma ação sem o cuidado necessário. Atua de maneira precipitada, tá? Imprudência é quando a pessoa não está devidamente preparada, né? Vamos supor assim, ela não está com os EPIs adequados naquele momento e ela já sai lá prestando socorro assim, antes de se preparar também, ela vai estar sendo imprudente, tá bom? O decreto de 94.406, né, /8, do 8 de 6 de 1987, regulamento da lei 7.498, desde 1986, o exército profissional, no artigo 14, inicia um relato incumbências a todo profissional de enfermagem da necessidade de anotar no prontuário do paciente todas as atividades de assistência de enfermagem. Significa que tudo que você for realizar no paciente, você tem por obrigação de anotar no prontuário do paciente. É uma forma de você se resguardar, tá? E vamos dizer assim, de futuras acusações, algo do tipo, tá bom? No artigo 25, a resolução do COFEN, né, de 311/2007, registra no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidado. No artigo já 43, no prontuário deve estar
todas as informações sobre um determinado período de sua vida, o tempo que ficou internado. Por exemplo, ele deu a entrada no dia 5 de, vamos dizer, dia 5 de outubro, né? Ele tem que estar lá no prontuário o horário e o dia que ele deu a entrada, tá? O tempo que ficou internado, o mesmo seu histórico ambulatorial. Tudo que foi feito, realizado ali na parte ambulatorial, também tem que estar no prontuário. Este banco de dados deve ser objetivo, claro, verdadeiro e a linguagem de fácil compreensão. O consumidor, cliente, tem direito de ter acesso a este dado e levá-los consigo. Então, assim, não é de prática, não é normal a gente mesmo estar pedindo, né? Nosso prontuário, nossa evolução, a gente não tem esse hábito, mas o paciente ou alguém da família ele tem todo o direito de estar pedindo, tá? Então, por isso que tem que estar bem claro todas as informações ali. Direitos dos usuários. Né? No artigo 2 tem anotado em seu prontuário, principalmente se inconsciente, todas as medicações que foi usada naquele período, com as suas dosagens corretas, qual foi a dosagem utilizada, tá? O tratamento que foi realizado naquele paciente e etc. Anotar o recebimento de hemoderivados identificados na sua qualidade e também nos seus exames. Todos os exames que ele tiver realizado naquele período que ele se encontra tem que estar no prontuário também. Quando ocorre um erro, sempre utilizar o quê? Em vez de você, quando você está escrevendo lá no seu prontuário, fazer rabiscar lá na frente, o que você vai colocar? Você vai colocar digo, tá? Digo e dá continuidade entre vírgula, né? E dá continuidade no que você estava querendo falar, tá? Não pode rabiscar de forma nenhuma o prontuário. Se você errar, você tem que colocar, né? Digo e dá continuidade lá na frente. Deixar claro na anotação quando a informação é transmitida pelo paciente, familiar ou outro membro da família. Por exemplo, às vezes a gente atende o paciente, ele está inconsciente, ele não consegue falar, né, por vários motivos. Às vezes ele não consegue falar porque não basta só inconsciente, às vezes ele está sentindo muita dor, ele não consegue falar. Então, ou às vezes é uma criança. Então, você vai relatar o que aquela pessoa da família falou para você, né? Você vai colocar tudo que a pessoa relatou para vocês. Não utilizar abreviaturas que impeçam a compreensão do que foi anotado ali naquele prontuário no momento. Colocar o nome imediatamente após o final da última frase e o número do porém, ou utilizar o carimbo, né, com a sua rúbrica. Não deixar espaço entre anotações e assinatura. Por que, professor, eu não posso deixar? Porque é fácil alguém ir lá e fazer algumas alterações no prontuário que vocês estavam escrevendo, tá? Então, a gente tem que sempre pensar que alguém pode, né, fazer uma maldade, ok? A gente tem que ter muito cuidado. E os erros mais comuns e frequentes que a gente vê nas anotações. Anotações entre chave, supondo que a anotação esteja nula. Evitar o uso das expressões segue sem intercorrência e mantendo o quadro. A gente tem que evitar estar escrevendo essas palavras aqui, tá? Sugestão: não apresenta queixas. Em relação à visita médica e familiar,
deve-se anotar o horário da mesma que aquele paciente teve visita, tá? Observar a anotação se houve alterações do quadro do paciente naquele momento daquelas visitas. A gente também tem que observar e estar anotando também. O que devemos mais anotar no nosso prontuário? O bom aspecto. O que é bom aspecto? Né? Encontra-se lúcida, porém com período de confusão. Tá? Apresentou vômito. Qual é o aspecto? Você vai colocar lá assim, João da Silva apresentou vômito, mas o que você tem que colocar o aspecto do vômito? Como que era esse vômito? Tá? Quantidade, o número, tá? Vocês devem colocar de episódio que aconteceu. Por exemplo, quantas vezes que ele apresentou vômito? Tá bom? Paciente mantendo a placa de hidrocoloide. Qual é a localização da placa? Quantos dias que ele teve? Deixa eu só aceitar alguém aqui, tá? A localização das placas, quantos dias? Realizados curativo. Aonde foi que foi realizado esse curativo? Qual o produto? Gente, vocês não queriam que eu entrasse, não, é? Qual é o produto que foi utilizado nesse curativo? Né? Cadê o volume de vocês aí? Você não está me ouvindo, não? Porcamente. Hã? Tá bem baixinho. Nossa, eu estou ouvindo bem alto. Uhum. Realizado curativo. Tá bem baixinho aqui. E agora? E agora, melhorou? Pra mim melhorou. Aí. Nossa. E agora? Você tá falando o quê? Matéria nova ou você tá corrigindo matéria? Não, estou falando sobre as evoluções, o que a gente deve colocar nas nossas evoluções e sobre a ética, tá? Vamos lá. Então, assim, desliga o microfone aí, alguém aí tá ligado. Acho que é o da Ivonete. Aí. Realizado o curativo. Em qual lugar foi realizado aquele curativo? Né? Qual produto foi utilizado? Qual a dimensão? Qual é o tamanho daquele curativo? Como está evoluindo? Como que evoluiu um curativo de um dia para o outro? Tá? Qual é o aspecto? Como que, de segunda para terça, como que amanheceu aquele curativo? Isso tudo vocês têm que estar relatando também. Na anotação de enfermagem, conta que o paciente está afebril, porém na ficha de dos sinais vitais, ele apresenta 37,2, tá? Tabagista, é correto? Tabagista, tá? Dreno, é correto? Dreno de feroz. Paciente restringido no leito. É correto o quê? Contínuo. Já aceitei. Já, ela tá aqui há muito tempo. Banho de aspersão. O que vocês vão colocar? É correto? Banho de aspersão, tá? Então, aqui, aspersão, a gente vai colocar banho de quê? Aspersão, tá vendo aqui? A gente que vai e coloca com C cedilha, tá? Então, a gente tem que estar olhando isso aqui. Dieta. Indicar dieta oferecida, geral, leve, branda. O que eu vou colocar no meu prontuário? A dieta oferecida foi uma dieta, vamos dizer, pastosa. Então, vou ter que colocar lá no meu prontuário dessa forma. A dieta foi oferecida uma dieta geral. Então, o próximo colega que for entrar vai saber que aquele paciente ele pode estar alimentando com a dieta geral, tá? Ou se aquele paciente necessita de uma dieta para diabéticos, tá?
por sonda. Aceitação da dieta, se aquele paciente ele aceitou bem a dieta, tá? Total ou parcial. Dieta por sonda, quantidade da dieta, da hidratação presente e do fluxo gástrico. Dieta zero, que significa aquele paciente que vai passar por um procedimento, tá, cirúrgico ou por algum exame. Então, aí, lá no prontuário vai estar escrito, dieta zero. Necessidade de auxílio ou não, vai precisar de auxiliar um colega para fazer algum procedimento com aquele paciente? Aí vocês vão colocar. Se o paciente recusou, indicar o motivo da recusão, que ele não quis fazer, tá? A falta de apetite, se o paciente estava com náusea, ele não quis se alimentar, tá? Então, tudo isso vocês têm que colocar. Não é só, por exemplo, vocês chegam lá com a dieta do paciente para administrar, e aí ele fala, não quero. Aí você vai colocar assim, o paciente não quis comer. Não, você não tem que colocar assim, você coloca recusão, tá? Recusão, aí vocês vão colocar o motivo, vocês vão perguntar o motivo por que ele não está querendo, né, aquela dieta naquele momento, certo? Sinais e sintoma apresentados, também tem que estar no nosso relatório. Observação, no caso de dieta administrada via sonda, é importante citar os cuidados prestados antes e após a administração conforme prescrição de decúbito elevado, lavagem após a administração da dieta, etc. O que quer dizer isso, professora? Quer dizer que antes da gente passar a dieta, a gente tem que checar para observar se o estômago daquela pessoa no momento se não está cheio, né? Então a gente tem toda a técnica para ir lá, né? Faz o procedimento, vê se o estômago dele está cheio ou não. Porque se a pessoa não estiver com o estômago cheio, você vai administrar mais dieta, ele vai fazer vômito, tá? Então a gente tem todo o procedimento. Então, tem um procedimento para, depois de passar a dieta, vocês têm que lavar a sonda, a quantidade de líquido que pode estar ingerindo naquele momento. Diurese, tem que relatar também. Ausência, se a pessoa teve diurese naquele momento, presença, tá? Se foi pela sonda ou o balanço, se foi medido por ml, tá? Se você observou só a quantidade na fralda, você vai ter que mais ou menos falar, uma grande quantidade, uma pequena, média, tá? Você tem que colocar. A coloração dessa diurese, vocês têm que relatar também a característica dela. Coloração, se ela tem algum odor, se tem algum cheiro, tá? Então, vocês vão colocar odor. Presença de anormalidade, né? Vocês também têm que estar colocando no prontuário de vocês a forma da eliminação, se foi espontânea, se eu levei o paciente no banheiro e ele fez se foi via sonda, né? Se foi de uma sonda vesical, tá? A gente também tem que estar relatando a forma que foi a eliminação dessa diurese. Evacuação, e tudo isso, pessoal, tá tudo na ordem que vocês devem fazer o relatório de vocês, tá? Evacuação, qual foi o horário que essa pessoa fez, a quantidade, a consistência, se a evacuação era pastosa, líquida, semipastosa, via de eliminação, se foi no reto, se foi ostomia, tá? A característica da coloração, se tinha odor, a consistência, a quantidade. E queixas, que às vezes a pessoa não consegue evacuar e só se queixa, né? Tá tentando e não consegue.
Curativo. Se vocês vão relatar no prontuário de vocês que o paciente tem um curativo, que vocês realizaram o curativo, o local da lesão, aonde que foi essa lesão, a data e o horário que foi realizado esse curativo. Sinais e sintomas, a gente tem que observar, tá? A presença de secreção, a coloração, se tem odor, quantidade, tipo de curativo, se é oclusivo, se é um curativo aberto, se é um curativo simples, progressivo, se é a presença de dreno, o material que prescrito utilizado para fazer esse curativo, o que foi prescrito para estar fazendo aquele curativo naquela pessoa naquele momento. Se esse paciente usa dreno, local e o tipo do dreno. O aspecto, a quantidade, o líquido, tá? Também temos que relatar referente ao dreno. Sinais e sintomas devemos observar também. O acesso venoso periférico, aonde que está sendo o acesso, né, no local, naquele paciente, no momento, o horário que foi feito esse acesso, a dispositivo que foi utilizado naquele momento, motivo de troca ou retirada do acesso, por exemplo, se a pessoa estava com acesso no membro direito, né? Aí eu precisei mudar para o lado esquerdo, então eu vou ter que falar o porquê que aconteceu, né? Essa mudança do motivo, tá? Sinais e sintomas observados, se é possível, se teve alguma possível intercorrência também eu tenho que relatar. No prontuário tem a parte dor? Tem. A localização dessa dor, a característica dela, a intensidade. Lembra que onde a gente deu a intensidade, tinha lá naqueles formulários que eu mandei para vocês, tem lá de 1 a 10, qual a intensidade dessa dor, tá? Providências adotadas, e comunicado à enfermeira, né? A gente, primeira coisa, o técnico comunica a enfermeira, e a enfermeira vai comunicar o médico plantonista para estar avaliando esse paciente, estar medicando, o que é que vai administrar, tá? A parte de administração de medicação, essa parte é mais que vocês têm que tomar muito cuidado, pessoal, muito cuidado com essa questão de administração de medicamentos. Somente chegam, né, itens e comprimidos. A gente tem que checar através dos símbolos como né, repetitivamente, não comprem os requisitos legais de validação. Então, a gente tem que estar olhando a validade de todos os medicamentos que a gente vai estar utilizando. Por mais que você tenha aquela questão de confiança, mas a gente está dentro do hospital, gente, dentro do hospital vence coisas. A gente tem que colocar isso na cabeça. Então, toda a medicação que vocês forem administrar, olhar a data de validade, olhar a prescrição, se realmente é aquela medicação. Se for preciso, tem dúvida, pergunta. Eu não tenho certeza se essa medicação é essa que está aqui na receita. Vai atrás de quem entende. Eu não estou entendendo esse nome. Procura, tá? Não faça nada. Eu vou fazer, eu acho que é dipirona. Eu acho que é Buscopan. Entendeu? Não faça nada, não ache, tá? Essa administração de medicamento, ela vai ser de que forma? Ela vai ser em que local? Ela vai ser intramuscular? Em qual parte? Vai ser no glúteo? No deltoide? Né? Vai ser lateral? Né? Vai ser intravenosa? Que forma que vai ser? Tá? Então, a gente também tem que estar observando muito
as receitas, quando a gente pega, principalmente quem fica na sala de fazer a administração de medicamentos, tá? Vocês têm que tomar muito cuidado mesmo. Tem ampolas que são a mesma coisa, vocês olham assim, a cor é igualzinha, a quantidade, vocês têm que olhar, ler. Vocês têm que aprender um hábito de ficar lendo tudo que vocês pegaram, vocês lerem. Por quê? Às vezes tem pessoas que passam a medicação errada por conta de a cor do vidro é marrom, não, é marronzinho, costumou, aí alguém vai lá, coloca um outro vidro junto, né? E a pessoa, na hora de pegar lá rápido, não olhou, acaba fazendo a medicação e provavelmente essa pessoa pode ser alérgica a essa outra medicação e aí vai dar problema na cabeça de vocês, tá? A gente tem que estar com muito cuidado nessa questão de administrar. Então, assim, a forma que foi feita essa administração, né? Qual foi o dispositivo que foi feito, tá? O acesso venoso, que horário que você pegou, em qual lado, tá? Isso tudo vocês também têm que estar anotado no prontuário de vocês. No caso de não administrar a medicamento, né? O medicamento lá, você também tem que colocar por que não foi administrado aquele medicamento naquele horário, qual foi o motivo, tá? Os critérios de anotação de enfermagem, todos os dados devem ser registrados imediatamente após o fato ocorrido, evitando assim, né, o desfecho do... Tem alguém tentando entrar, gente? Tem. Do cuidado por falha na comunicação, tá? Exatidão, observação deve ser precisa e exata, tá? Então, assim, quando a gente vai fazer uma anotação, a gente tem que ser bem preciso no que você está relatando ali naquele momento. Brevidade, tem que ser muito objetivo e completo. Tem outra pessoa que está tentando entrar, gente? Não, né? Acho que era só o Antônio. Então, o Antônio e a Antônia. Legibilidade é a forma nítida que você vai estar fazendo os procedimentos, a anotação daquele paciente. Identificação, né? Tudo que você for fazer, você tem que identificar o nome do paciente, a idade do paciente, que ano que ele nasceu, por quê? Por conta disso, para vocês não se confundir. Existe muitas Maria no mundo, existe muitos João no mundo. Então, vocês têm que colocar tudo identificado, o nome completo, a data de nascimento, idade. Para quê? Para não haver erro na hora de passar uma medicação, você passar no paciente errado também, tá? Então, é para isso que também servem as evoluções. Então, a nossa hierarquia da parte da enfermagem é da seguinte forma, né? Vem o enfermeiro, abaixo do enfermeiro vem o técnico, abaixo do técnico seria o auxiliar, né? Como eu já expliquei para vocês lá em cima, o auxiliar, alguns estados ainda existe. No estado de Goiás não existe mais curso para auxiliar de enfermagem, tá? O auxiliar de enfermagem ele se tornou o técnico, um só. Quem fez esse aqui há muito tempo, alguns estão comprometendo para mudar a categoria para o técnico, certo? Então, assim, em São Paulo ainda existe. Eu sei que em São Paulo ainda existe o curso de auxiliar, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Professora, volta esse primeiro rapidinho, de cima. Tá faltando sobre exatidão, brevidade? Esse? Mais para cima. Esse aqui? Esse aí. Exatidão, que é observar que deve ser prescrito e exato. Mas eu também mandei o slide lá no grupo, tá? Tava copiando. Não, eu coloquei lá também, tá? Tá bom, obrigada. Vamos lá. Então, a gente parou aqui. Anotações, né? Referente à admissão. Admissão do quê? Do paciente.
Vamos lá. Deve conter a seguinte informação: o horário que essa pessoa chegou, né? Vamos dizer assim, o horário que ela chegou no pronto-socorro, tá? O horário da admissão dela. O procedimento e o diagnóstico. Exames físicos, tá? Histórico. Fazer o uso, se faz o uso de medicação em casa, tá? Se possui alguma alergia, algum tipo de medicamento ou alimento, a gente também tem que estar colocando. Assim, quando a gente recebe o paciente, a gente tem que fazer essas anotações aqui, tá? Etilista, quanto tempo, tá? Se ele é tabagista, há quanto tempo que ele tá? As queixas do momento, exemplo, cefaleia, quanto tempo que ele se queixa, que ele tem? A gente tem que colocar lá. E o que eu devo anotar, professora, na anotação de admissão do meu paciente? Isso aqui é uma regra que vocês têm que aprender antes de vocês irem para o estágio, tá? Depois, na hora que vocês tiverem um tempinho, vocês peguem, dá uma lida bem com calma, para vocês decorar isso aqui, tá? E vocês vão carregar pro resto da vida. Na admissão do paciente, também, data, horário, as condições que aquele paciente chegou ali naquele momento, se estava acompanhado, por quem, se é algum responsável, tá? Se é algum de menor, então tem quem que era o responsável. As condições de higiene, como que aquela pessoa chegou, tá? Vocês vão relatar tudo isso. Os sinais vitais, o procedimento realizado durante a admissão desse paciente, tá? O que devo anotar? Sinais, sintomas, as reações apresentadas pelo cliente, bem como das condições do mesmo. Todos os cuidados prescritos, executado em função de um determinado tratamento ou diagnóstico. Justificado quando não realizado. Tá? Toda vez que vocês não realizar qualquer tipo de procedimento ou anotações que vocês não realizaram, vocês têm que justificar o porquê que vocês não fizeram, tá bom? Então, aqui eu coloquei um exemplo aqui para vocês verem, como que eu falei para vocês. Então, a primeira anotação é o que eu tinha falado para vocês, o quê? O horário. Então, 10 horas. 10 horas, né? Aqui. Admitida na unidade, né? Proveniente do PS, deambulando. PS aqui seria o nome do paciente, tá, pessoal? Como eu não quis colocar o nome completo, né? Aí você põe, abrevia aqui, ó, PS, tá? Deambulando, acompanhada pela mãe, tá? É dessa forminha aqui que vocês vão escrever. Vocês decoram essa fórmula aqui, ó, que vocês vão sair super bem nas anotações de vocês. PA, que é igual a 110 vezes 80, né? A temperatura, que é igual a 38. Orientadas quando as normas do setor, então foi tudo orientado, como que funciona as normas, tá? Ali daquele setor no momento. E aí a pessoa relatou tudo, né? Que vem mais outras coisas, o que foi usado, se passou alguma medicação, se foi realizada alguma medicação, aonde foi, em qual lugar, né? Se foi realizado algum curativo e tal, vocês vão preencher. No final, vocês vão colocar o quê? O nome de vocês, né? Aqui, ó, Maria Joana da Silva, Corém, né? Tal, ok? Se a pessoa tem um carimbo, ela não precisa escrever isso aqui tudo. Ela vai bater o carimbo aqui e vai fazer a rubrica dela, tá bom? Outro modelinho aqui para vocês verem, ó. Realizado aí às 10h30. Isso aqui é tudo um pontuário só, tá? Às 10h30, realizada a punção venosa. Em qual lado? Lado esquerdo, né? E qual foi o número 22? Conforme a prescrição de enfermagem, a instalação dos itens 1, 2, tá? A médica.
A gente coloca o nome do médico, tal, tal, tal. Aí você vai lá, assina novamente com o seu carimbo, tá? 11h30 teve que fazer mais alguma coisa. A gente vai lá e anota também, tá? O que a gente fez nesse paciente 11h30? 14 horas, a instalação de itens da 3 da prescrição médica. Então, a gente vai lá e coloca novamente. Tem mais alguma coisa para fazer às 2h10 com esse paciente? Solicitou um auxílio para ir ao banheiro. Então, a gente vai colocar lá também, escrever no prontuário desse paciente. Terminou de fazer? Vai colocar aqui, assina novamente, tá? Aí aqui vem às 14h30, 14h45, tá? Até o final do plantão de vocês, certo? Então, assim, toda vez que vocês for fazer qualquer tipo de procedimento ou qualquer evolução no paciente, vocês têm que anotar, tá? A importância de prevenção e de erros. Professora, Oi. essa ficha aí não tem como você arrumar uma para a gente ir treinando, não? Tem, eu vou trazer vou mandar umas para vocês irem preenchendo. Vou mandar um modelinho e para vocês irem fazendo, tá? Tudo bem. Mas é dessa forma aqui, ó. Quem não entendeu, pergunta, gente, ó. Então aqui, ó. Primeiro horário que ele foi admitido na unidade foi às 10 horas. Quando foi 10h30, ele realizou algum procedimento. 11h30, tá vendo? Sempre tudo que está fazendo com o paciente. Mas esse aí, professora, é só desse paciente ou vai entrar mais gente e vai jogando tudo nessa mesma ficha? Não. Cada paciente tem a sua evolução. Esse aqui é de um paciente só, tá? Então, tá. E é o que eu falo para vocês. Por exemplo, vocês têm que estar com 7 pacientes. Um técnico fica com 7 pacientes numa unidade. Então, vou ter 7 fichas dessa. Por isso, a importância de escrever o nome certo, correto da pessoa, colocar a data de nascimento e colocar a idade. Por quê? Porque às vezes tem 2 João. E aí? Você pode dar uma medicação para um João errado, né? Então, cada um tem um. Tá? Cada paciente é uma evolução, tá? Entendeu? Entendeu, Ivonete? Entendi. Tá. Prevenção de erros. O negócio tá parecendo ser o que aqui? A auditoria, o faturamento, né? Que tudo a gente também tem lá. É muito importante também, tá? E o controle. A prevenção de erro, os enfermeiros, eles têm que se prevenir, né? Para não acontecer os erros. Auditorias são mais para a questão burocrática. Tá? Faturamento é mais na questão de compras de medicação, aparelho, essas coisas. E controle são aquelas pessoas que ficam responsáveis do controle de, por exemplo, de infecção, tá? Hospitalária, enfim, aí cada um tem a sua responsabilidade dentro daquela unidade, tá? Então vamos lá. O que eu devo anotar com o paciente pré-operatório? Na evolução de vocês do paciente pré-operatório, vocês têm que anotar a seguinte coisa: jejum, desde que hora que aquela pessoa está de jejum, tá? As condições emocionais que se encontram, banho, de mais cuidado, tá? Então, assim, se aquela pessoa tomou banho antes de fazer o pré-operatório, quais mais foi os outros cuidados que ela fez, tá? Vocês têm que relatar. Orientar sobre o pré-operatório realizado. E encaminhamento, né, do prontuário e dos exames do paciente. A gente também tem que estar deixando tudo organizado, se por acaso o médico precisar, a gente está com tudo em mãos, tá? Sinais vitais, a gente tem que ter checado os sinais vitais, medicamentos que realizou naquele paciente, naquele momento. Se
se a bexiga daquele paciente está vazia naquele momento, tá? Ou não, certo? Então, vem aqui, ó. Essa outra ficha aqui é uma ficha de um pré-operatório. Então, como que eu vou colocar, professor? Desse jeito. Às 7 horas, em jejum, desde as 22 horas, realizada, tá? Tricotomia na região, né, perianal. Julieta, né, Soares, aí foi a pessoa que fez toda essa parte aqui das 7 da manhã, tá? Ela colocou o nome do profissional e assinou. Então, ela fez o quê? Além do banho que a pessoa realizou o banho, ela fez uma tricotomia, que é a mesma coisa de fazer uma depilação, tá? Foi lá, pegou o Presto Barba, normalmente é com o Presto Barba que faz, tá? E aqueles bem antigos. Às 7h30 foi encaminhado ao banho, né, de aspersão, encaminhado ao banho de chuveiro, né, vocês lembram que é a aspersão, retirada da próstata, se a pessoa usa uma próstata dentária, né, e colocada as roupas do centro cirúrgico. Aí a pessoa veio aqui, assinou de novo, colocou o nome do porém, quem foi que ajudou nessa parte aqui, tá? Às 8h30. Às 8h30 foi verificado os sinais vitais, APA, temperatura, administrado 3 dias de prescrição médica, tá? Encaminhado ao centro cirúrgico. Quem que encaminhou ele para o centro cirúrgico, às 8h30, foi a Julieta, tá? E aqui o número do porém dela. E o que eu devo anotar? Transoperatório, as condições que chegou do centro cirúrgico, quando aquela pessoa saiu do centro cirúrgico, como que ela chegou, tá? Incluindo as emoções também. Os sinais vitais, início e término da cirurgia, que horário que começou a cirurgia e que horário que terminou a cirurgia também. Composição da equipe, quem participou dessa cirurgia? Técnico, auxiliar, enfermeiro, vamos dizer, ortopedista, anestesista, tá? Então, todos os profissionais que participou fez a composição da equipe, vocês têm que relatar também, certo? Se teve alguma intercorrência, tipo de curativo. Vamos lá. Professora? Oi. Pelo jeito a gente vai ficar só escrevendo, então. A gente tem que trabalhar e escrever. É muita coisa. Mas a gente consegue. Meu Deus do céu. Eu falei para vocês que o negócio agora vai apertando. É coisa de louco, tá louco. Não, vamos lá, vai dar certo. Calma aí. Olha lá. Depois, tá, destino. Se só fosse para escrever isso, era bom. Se for só escrever, era bom. Destino, vamos lá. Olha só. A 8h30, admitida no centro cirúrgico, olha cá o outro modelinho, encaminhada à sala de operatório, né? Sala 5, paciente resfriou, resfriou, será alérgica à dipirona, então aqui já contou que ela tem uma alergia a alguma medicação, né? Comunicou a enfermeira, aí a doutora Maria, né? Aí foi, colocou aqui, ó, porém, tá? Às 8h40 foi disponibilizado um kit, né? De anestesia, tá? Aí também quem foi anestesista aqui, ó, tá? Aí checou os sinais também, saturação, batimentos, tá? Tudo aqui, ó. Às 8h45 também ela foi posicionada em decúbito dorsal na mesa de cirurgia, tá vendo? Aí membro, vem tudo anotado. Então vocês leiam essa evolução aqui, ó, é desse modelinho que vocês têm que fazer, tá? Professora? Oi. Mas isso é caso
a gente estiver no centro cirúrgico, né? Porque se a gente estiver lá na enfermaria, não precisa desse requisito todo não, né? Olha só, todo esse protocolo você vai fazer tanto que você está no centro cirúrgico, esse que é do centro cirúrgico, tá? Pós-operatório, o que vocês têm que fazer, tá? Então, aqui embaixo, o que vai acontecer? No centro cirúrgico, se teve algum catéter, o local de curativo, presença de equipamento, acessório e tal, e essas queixas. Esses relatórios vocês vão fazer, se você estiver com paciente em enfermaria, vocês também vão fazer. Claro que vai ser menor, né? Vai ser um pouco menor do que o do centro cirúrgico. Porém, é da mesma forma que vocês vão fazer essa anotação. Um exemplo aqui, ó. Não, é isso que eu estou falando, professor. Se a gente está na enfermaria, não precisa de estar pegando relato lá do centro cirúrgico? Não. Relatório de centro cirúrgico é relatório de centro cirúrgico. Só que, por exemplo, eu sou uma paciente da enfermaria, certo? Então, eu sou a paciente da enfermaria. Você fez o meu prontuário todinho ali, da enfermaria. Aconteceu uma intercorrência e foi preciso de eu ir para o centro cirúrgico. O meu prontuário vai junto comigo. Você entendeu? Aí o meu prontuário vai junto comigo. Chegou lá, quem vai fazer a evolução do meu prontuário são a equipe que está lá no centro cirúrgico. Entendeu? A hora que eu sair do centro cirúrgico, o meu prontuário vem comigo de novo. Vamos dizer que eu vou para a enfermaria. Vou voltar para o apartamento. Aí quem vai dar continuidade no meu prontuário vai ser as meninas da enfermaria. Entenderam? Entendeu aí, Ivonete? Entendi. Não, é porque eu fiquei assim, que tudo que relatasse na enfermaria, ou lá no centro cirúrgico, ou lá na recepção, eu sozinha tinha que fazer tudo isso. Não, por exemplo, em cada setor que o paciente vai passar, quem é responsável de fazer as pessoas daquela unidade ali naquele momento, entendeu? Então, se ele está no pronto-socorro, quem vai fazer a evolução? O pessoal do pronto-socorro. Se ele está na enfermaria, quem vai dar continuidade só que é o mesmo prontuário para uma pessoa só, tá? Só que aonde que esse paciente for, o prontuário dele também vai junto, entendeu? Entendeu agora? Entendi. Entendi. Eu entendi sua dúvida. Então, assim, se você vai ser uma técnica que vai ficar só no centro cirúrgico, você vai fazer as evoluções do centro cirúrgico, tá? Se você é técnica do pronto-socorro, você vai fazer só do pronto-socorro. Entendeu? Sim, entendi. Tá. Então, aqui pós-operatório a gente falou, né? Então, aqui vem mais mostrando para vocês os horários. Sempre os horários, vocês podem ver que tem que colocar exatamente conforme é falado. Por exemplo, meio-dia, a gente vai colocar meio-dia ou a 1 hora, a gente tem mania de escrever, só colocar 1 hora, né? Só coloca um aqui. Não, a gente tem que colocar às 13 horas. Se é às 2 horas que a gente fala 2 horas, a gente tem que colocar o quê? Às 14 horas. Por quê? 2 horas vai ser 2 horas da madrugada. Então, tudo vocês têm que começar a anotar dessa forma. É 7 horas da manhã, 7. Se é da noite, é às 19 horas, tá? Vocês não podem, à noite vocês não podem colocar às 7 horas. Vocês entenderam? Entenderam aí, pessoal? A questão do horário, vocês têm que colocar certinho. Porque se vocês colocarem... Entendi. Se vocês professora, uma dúvida minha. Todos os relatórios têm que botar o corém de onde é e o número é? Sim, todos. Se você não tem... mas é assim, ó. Se você não tem o carimbo, se você não tá com o carimbo ali na mão, na hora, aí você tem que colocar o seu nome, aí você escreve porém, né? E, por exemplo, aqui é de porém de São Paulo. No caso aqui de Goiás, você ia colocar aqui GO e um número. Se você tem o carimbo, é só você bater o carimbo e fazer a sua rúbrica. Entendeu?
tá? Até mesmo os estagiários, quando vocês começam a fazer estágio, vocês têm que mandar fazer um carimbo depois, quando começar a fazer estágio. Por quê? Que aí vocês podem bater o carimbo de estagiário, tá? Aí ele não vem o número, vem só o estagiário e o nome de vocês. O que eu devo anotar na alta também? Devemos fazer anotações, o horário da prescrição da alta, né? A saída daquele paciente, que horário que ele vai sair, que horário que está prevista a alta dele. As condições do paciente ao deixar o setor, se ele está acompanhado, se ele é de menor, quem que é o responsável, tá? Os sinais vitais também tem que ser checado antes dele receber alta. A presença de dreno, se ele está indo para casa com dreno, se está indo para casa com sonda, com curativo, aonde que está esse curativo, em qual parte, tá? Fazer as orientações para ser realizado, né? Por exemplo, se ele vai com curativo, orientar para ele não estar molhando esse curativo, a forma de quantas vezes que ele vai estar fazendo curativo, que dias que ele vai estar fazendo esse curativo, os horários, a gente tem que estar orientando, certo? Agora vem a questão do óbito, também é dever nosso. No óbito, o que a gente deve anotar? Assistência prestada durante as manobras, né, de reanimação, por exemplo. Vamos supor que a gente esteja aqui na escola, aconteceu uma intercorrência com um vizinho, né? E aí a gente foi dar assistência. Qual manobra que a gente fez? A gente fez manobra de reanimação nesse paciente? Tem que relatar. Se essa manobra estava sendo realizada até o socorro chegar, o SAMU, o bombeiro, vai ser relatado também, tá? O horário que esse paciente veio a óbito, devemos colocar também. Quem que a gente comunicou, né? E quem constatou o óbito foi quem? Enfermeiro, técnico e outros profissionais. Não, de forma alguma vocês vão constatar óbito, tá, gente? Enfermeiro não fala que ninguém morreu, certo? Enfermeiro não dá óbito para ninguém. Então, quem constata o óbito é somente o médico. Ah, professora, mas não é assim, não. É assim sim, tá? Então, o que eu quero falar para vocês? Que eu estou com um paciente, vamos dizer assim, peraí, deixa eu só fechar um negócio aqui, senão o negócio vai dar errado aqui, peraí. Acho que parou aí, parou de gravar aí, gente? Parou, né, a Ivonete que olha isso. Parou, né, Ivonete? Não. Não parou, não? Colocou? Deu, né? Vamos lá. Certo? Deu certo aí, Ivonete? Certo. Uai, tô te entendendo, não? Certo. Aí, pessoal, a gente vai também, é a nossa responsabilidade do preparativo, né, do corpo. A gente prepara para depois estar vindo as funerárias, né, e leva e termina de fazer os outros procedimentos, tá? Antigamente era feito esse preparatório todo no hospital. Hoje não, hoje já tem as PACs, né, as funerárias aí, né? Já evoluiu alguma coisa. O que devemos evitar? Evite. Segue em observação. A gente deve evitar de escrever assim. Segue em observação. Sem queixas, sem intercorrência, mantendo o mesmo quadro. Isso é coisa que a gente deve evitar. Esse tipo de registro não fornece qualquer informação relevante e não são indicativos da assistência prestada, tá? Informação não registrada é informação perdida. Exemplo,
Dona Ivonete jura para mim, de pé junto, que administrou um antibiótico na paciente às 15 horas. Ela jura de pé junto. Ela pode jurar pela mãe, pelo pai, quem ela quiser. Se ela não anotou, se ela não registrou, então não tem nada. Então é informação perdida, certo? Então eu não fiz a medicação, porque eu não anotei. Você ainda não fez, como corre o perigo de dar uma dosagem a mais para o paciente. Então, fez medicação, anota. Por quê? Porque às vezes a pessoa, o outro colega chega lá e viu que não está checado a medicação, que não foi realizada, ele vai lá fazer e você já tinha feito. Vocês entenderam a importância de estar anotando por conta disso? Entendi. Né? É muito, assim, é questão assim, que a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, tá? Pouca documentação sugere má prática na enfermagem. Quanto menos você colocar a informação, vai dar de entender que você é um profissional que não entende bem do que você está fazendo, do que você está sendo realizado. Então, quanto mais informação você colocar, mais claro vai ficar a sua evolução, o seu prontuário, vai ser mais fácil de entender, certo? Então, não vamos economizar no nosso prontuário de enfermagem, tá? Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Desse término que eu já presenciei, não, mas agora eu fiquei pela metade. Não, está. O que você ficou pela metade? Você chega na aula atrasada, porque estava onde? Não quero que eu responda, não. Olha. Eu tô batendo na porta. Eu tô batendo na porta desde as 6h45. Aí, deixa eu achar o seu. Não, mas... eu deixei você entrar, você que fica lerdando. Pessoal, pessoal lá da câmera de vocês, eu tô com um negócio que tá me atrapalhando isso aí. Meio que. Reclama, é a última a chegar, ainda quer sentar na janelinha. Desse jeito. Hoje a Juliana foi uma das primeiras a entrar, ela e a Caveira. O Antônio também, até o Antônio que era para chegar atrasado não chegou. Hoje o Antônio estava parabéns para ele. Né? Parabéns, Antônio. Vai ficar mais 2 anos? Não. Encerrou. Encerrou? Encerrou. Ah, tá. Parabéns, Antônio. Valeu. Obrigado. Parabéns, Antônio. Obrigado, Ivonete. Você tinha que ter convidado nós para uma festinha, uma resenha. Não pode, está proibido. Era para ter não, um bar. Eu não bebo muito. Não. Aí, ó. Eu não bebo muito, não, viu? Eu só bebo uma caixa, 2 caixas, conforme manda o figurino. Ah, tá. Vamos lá. Pessoal, então, assim, vocês entenderam a questão do relatório? Qual que é a importância de vocês anotar? Vocês viram a dúvida da colega? O que acontece? Se vocês fazem um procedimento ou faz alguma medicação no paciente e não relata naquele momento que você foi lá fazer a medicação, acabou de fazer, volta, pega o prontuário daquela pessoa e anota, tá? Por quê? Na correria do dia a dia, o colega pode estar olhando ali e pega e vai lá e faz novamente a medicação, tá? Da mesma forma, também que pode ficar sem na gravação, viu? Tá gravando. Ela não é lá, é isso aqui, ó. Então tem que pôr assim, ó. Aí. Muito estranho. Pessoal, eu quero que vocês... as minhas tá respondida, ó. Mas, vocês copiaram as atividades? Todo mundo copiou as atividades? Juliana? Eu não.
Tá, o Antônio não copiou. Juliana. Eu peguei, fiz a cópia para amanhã eu passar pro caderno. Vocês não responderam? Eu também tirei só a cópia, porque eu tive que ir para o hospital, eu cheguei já de tarde. Tá. Pessoal, eu quero que vocês respondam para mim essas atividades, tá? Copiem e respondem. E amanhã a gente corrige. Então, eu vou dar um prazo para vocês corrigirem. Só que essas atividades das atividades de ontem. Amanhã eu já vou trazer mais atividades que é de hoje. Entenderam? O negócio agora vai ficar no 12. Por quê? Vai, meu dodói. Professora, peraí. Essa é a matéria de Flúvia ou da senhora mesmo? Não, essa matéria é da Flúvia, tá? É Fundamentos de Enfermagem. Certo? Então, eu coloquei quantas atividades aqui? Acho que foi, deixa eu ver. Na verdade, eu queria colocar 50, né? Mas não deu tempo. Era por o quê? Atividade. Coloquei 14. São 14, tá? São 14. Então, eu vou dar o prazo para vocês, né? Isso por conta do nosso colega, né? Vamos falar boa noite, porque senão depois ele não fica registrado. Certo, coleguinha. Certo, coleguinha, né? Ó, já fiz a chamada de vocês. Tá? Acorda aí, gente. Abre a mão. Oxe, eu tô acordando. Acorda aí. Pessoal, então terminem de copiar. Você tá indo aonde, Juliana? Hein? A Juliana tá igual aquele vídeo da mulher lá. Agora é você, fulana, responde. Aí a pessoa tá lá na piscina, lá, tomando sol, bebendo, olha. É isso mesmo. Olha só, peguei a Juliana no Fraga. Pessoal. 10 horas já terminei a atividade. Já tá respondida. Já tá respondida? Então tá. Tá, sim. Pessoal, ó, boa noite. Amanhã a gente corrige, tá? Então, assim, faça essas atividades, que as atividades são as questões que vai cair na prova, ok? Você pôs presença para mim? Coloquei. Então, beijo, boa noite, fique com Deus, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite, Antônio. Acorda pra vida. Boa noite, professora. Tchau com Deus. Tchau, fique com Deus. Tchau.